Ai, oi, gente. Ai, vamos esperar. Oi, gente. Se vocês estiverem me ouvindo, por favor, me falem alguma coisa, porque é a primeira vez que eu estou fazendo live, né? Que eu estou iniciando uma live. Já participei de algumas, mas é a primeira vez que eu estou iniciando. Eu estou bem nervosa. Mas eu tô vendo que vocês já estão entrando. Então, se vocês estiverem me vendo... Ai, que bom. Paula, sexta-feira eu te espero aqui na minha casa com um bolo bem gostoso. Muito obrigada. Ai, gente, tô bem feliz da gente fazer essa live. É um assunto muito importante, né, pra gente que... Não só pra gente que é mãe. É claro que esse título foi bem chamativo, né? Porque o nosso corpo realmente muda bastante depois da maternidade, né? Mas, assim, é mais também para incentivar vocês a começar a fazer alguma coisa, né? E como eu falei hoje nos stories, depois a gente vai propor um desafio bem legal, com o intuito mesmo de que, assim, quando a gente experimenta algo muito legal, a gente quer que os outros experimentem também, né? E esse ano para mim foi algo muito significativo, essa mudança de hábito, assim. Então eu quero que vocês experimentem as alegrias que eu tenho experimentado através dos exercícios físicos. A Cris já entrou e agora eu vou chamá-la. Vamos lá. Vamos esperar. Aê! Oi, Cris! Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Tudo bem, tô ouvindo bem, tá tudo ótimo. Tá me vendo bem Ah, aí, me ouvindo? e eu Vou estou colocar o te... fone também. Tá bom. Estou te vendo bem, te ouvindo bem. Deixa eu mudar aqui. Pronto, show de bola. Ah, que bom. Uhum. Ótimo, Ai, Cris, que gostoso a gente estar fazendo isso, né? Isso foi uma das muito coisas legal. que a gente falou desde o começo, né? Quando eu te encontrei no Instagram e quando eu comecei a perceber as primeiras mudanças em mim, eu falei, gente, a gente precisa partilhar isso com as pessoas, né? A gente precisa Com falar para as certeza. mães, né? Exatamente. O que é bom tem que ser distribuído, né? Exatamente. O bem é difuso, né? A gente tem que difundir. Exato. E eu já quero começar então essa live agradecendo por você ter aceito, né, esse convite e dizer que é uma alegria muito grande assim que o Instagram, se a gente usar bem essas ferramentas que hoje a gente tem, a gente consegue entrar em contato com muita gente, fazer muitas amizades e graças ao Instagram, eu vou até contar já de cara assim, um dia eu falei pro Arno, eu preciso começar a me exercitar e eu por conta não estou conseguindo, eu preciso de uma ajuda. E aí eu digitei, eu já tinha ouvido falar do LPF, porque a minha ginecologista tinha falado sobre o LPF. Ela falou, Araceli, você tem que fazer, por causa da diástase, né? Você tem que fazer LPF. E eu fiquei com aquelas 3 letrinhas na minha cabeça. E um dia, do nada, na tag, na parte de tag aqui no Instagram, eu digitei LPF, hashtag LPF, e apareceu você. Eu falei, pronto, vai ser essa. Então, foi muito, muito providencial, né? E aí prontamente você respondeu, né, a minha mensagem e a gente na semana seguinte já iniciou. Não, e foi Então, engraçado que a gente marcou, aí eu fui até você, a gente começou a bater papo, descobriu que éramos do Sul e tínhamos mais coisa em comum do que a gente pensava, né? essa foi a parte mais surreal, né? Eu sou de Santa Catarina e a Cris é de Porto Santa União, Catarina, é, que é Santa Catarina também, tudo ali do ali. ladinho. Vê que coisa, né? É. Então, desde já, muito obrigada. E agora já aproveite e se apresente para o pessoal, diga quem você é, o que você faz. Bom, eu me chamo Cristiane, aí no Instagram sou mais conhecida como Cris Alberti. Eu sou professora de educação. Na verdade, eu sou professora de matemática e biologia, mas a minha paixão sempre foi. Minha paixão sempre foi educação física e com muito orgulho eu me formei em educação física aos 40 anos. Olha, Então tem 6 que anos que eu simbólico. atuo. Não é? É uma mudança radical. É. Então tem 6 anos que eu atuo com educação física.
E, e com o LPF especificamente, com a recuperação pós-parto, eu tenho atuado cerca de 3 anos e meio a 4 anos, mais ou menos. E eu me encantei muito por essa área. Eu gosto de trabalhar com gestantes também, mas a minha quedinha maior é pelo pós-parto, porque o meu pós-parto foi muito difícil, foi muito sozinho, muito sofrido. Então, é uma fase da mulher assim que realmente, sabe, me toca mais, não sei explicar, mas é uma coisa Mexe que com realmente você. mexe demais. E assim, muitas vezes, você pode ver na sua casa como acontece, e eu não me importo realmente quando eu vou atender, e tem criança, e tem bebê, e às vezes eu tenho que segurar, às vezes eu tenho que distrair, às vezes eu tenho que brincar. Isso não me incomoda porque eu passei por isso, e tipo assim, não tinha ninguém para estender a mão, né? E a gente vai falar sobre isso aí, mas tem horas que a gente precisa pedir ajuda, pelo amor de Deus, me socorra aqui que eu vou surtar, né? Exatamente. Então é isso. Exatamente. Que bom. Então, para quem não me conhece, eu sou a Araceli, casada, tenho 3 filhos. Casei em 2015, tive filho em 2016, tive filho em 2017, tive filho em 2018. E 2019 não acabou ainda, a gente não sabe como é que o ano vai terminar, né? E sou psicóloga, mas não atuo, né? Propriamente dizendo assim, de atendimento, né? Só estou com três pacientes aqui, ou melhor, 3 doutorandos que me ensinam muito, 3 crianças, e eu trabalho integralmente em casa, né? Com eles, educando-os e dando toda a assistência necessária. E agora eu tô aqui no Instagram me expondo mais, né? Fazendo dentro das minhas limitações, tentando ajudar, assim, com maior amor e carinho. Essa é a verdade, Sim, né? sim. E é isso. Então, e hoje a gente vai falar sobre esse assunto que foi para mim, assim, esse ano foi um marco, assim, de mudança mesmo, justamente por causa disso, ter uma gestação atrás da outra, foi algo que mexeu muito com o meu emocional, mas principalmente com o meu corpo, né? Porque apesar do nosso corpo ter sido feito para isso, para gerar, gestar, carregar né, 1, 2, 3, quantos for necessário, 3 ao mesmo tempo, um atrás do outro, enfim. Mas como eu não tinha uma preparação antes disso, eu sofri muitas consequências de ter esse um atrás do outro. Então, esse ano, assim, de repente eu me vi totalmente travada, totalmente sem condições de dar aos meus filhos, assim, uma disposição física. Porque na idade que eles estão, né, 3 anos e meio, 2 anos e 1 aninho, eles necessitam muito da minha presença física também, assim, né? Correr atrás, brincar de esconde-esconde, pega-pega, e levanta, e senta, e pega um, pega outro. E quando são pequenos assim, ficam doentes os 3 juntos. Então, pegam revezamento de colo. Então, chegou um dia que eu tava assim, o meu corpo já não respondia mais aos apelos que as crianças estavam fazendo. E eu estava acima do peso, tudo. Porque a cada gestação você demora mais para perder peso, né? Ao menos eu experimentei isso. E aí foi a guinada, assim. Eu falei, olha, eu preciso. O meu emocional estava afetando o meu físico também. Porque quando você fica muito tensa, os teus músculos começam a ficar enrijecidos, você está sempre nervosa, né? Geralmente o ombro já fica sempre aqui, né? Isso. Então, o meu emocional, e isso é um ponto que a gente vai já entrar no assunto, né? É que o emocional mexe muito com o nosso físico também. Total. Né? Então, a gente fica tensa, o rosto fica tenso, a gente fica nervosa, começa a suar muito, enfim. Aí vários sintomas aparecem por uma ou 2 causas, né? Então, foi aí que eu conheci você, né, Cris? E que eu falei, não, agora eu preciso dar uma guinada, eu preciso me restabelecer fisicamente para poder educá-los, bem criá-los, correr atrás deles, brincar com eles, porque eu não estava com disposição nenhuma, né? Não tinha mais disposição alguma, assim. Então, começar a me exercitar foi algo tremendo. A gente sabe que é importante, a gente sabe que deve fazer, mas às vezes a nossa realidade como mãe acaba delimitando muito, né? A gente acaba que as crianças exigem muito, os horários são curtos,
Mas hoje eu percebo que dá pra gente fazer, que é possível, né? Eu costumo falar sobre isso que você acabou de falar, de estar bem, de se sentir bem, não só fisicamente, mas emocionalmente, faz toda a diferença, porque eu sempre falo assim para as meninas, se você não tá bem, se você não tá feliz, como é que você vai fazer bem pro outro, vai fazer o outro feliz? Né? Você vai estar sem paciência para os seus filhos, vai estar sem paciência, de mau humor, de saco cheio para o marido, né? Então, assim, tem que reservar um tempinho, que seja 15 a 20 minutinhos no dia para você. Aquilo que você sempre fala, fazer uma maquiagem, botar uma roupinha. Eu nunca chego na casa da Araceli, ela tá mal vestida, tá de qualquer jeito. Ela até fala que nem gosta de ficar andando muito de roupa de ginástica, então ela tá sempre muito arrumada. E isso é importante, independente se você tá em casa, se tá na rua, se for no mercadinho, né? A gente precisa estar bem com a gente. Sim, exato. E a gente pode começar essas coisas com pequenas atitudes, assim, né? Um pouquinho por dia, fazendo um pouquinho. E aí entra o exercício, né? Entra propriamente o exercício. E aí, isso é importante você falar, né, Cris? O tempo, porque muita gente pergunta quanto tempo eu devo me exercitar, qual o horário do dia. Essa foi uma das perguntas que a gente recebeu, né? Qual o melhor momento, com filhos ou sem filhos? Gente, aí é o momento de você analisar a tua circunstância. Se você não consegue fazer no melhor horário, é claro que fazer sem criança é mais gostoso, é melhor. Mas a situação às vezes não é essa, não é a minha situação. Você vê bem como é que é, né? Eu faço 2 vezes na semana com a Cris, às 8 horas da manhã, mas é o horário que as crianças estão acordadas, eles participam, eles estão juntos, um chora, um quer fazer, um tá no meio das minhas pernas, um sobe em cima da minha barriga, um vai nas minhas costas. Essa é a minha situação, então aí você vai ter que ajustar, né? Mas, Cris, qual é o tempo, por exemplo, qual é o tempo mínimo para a gente começar a ver resultado na prática de exercício e por quanto tempo? 1 mês, 2 meses? Quanto tempo eu tenho que fazer para começar a ver os resultados? Bom, falando especificamente da questão do pós-parto, vamos falar ali, vamos focar no abdômen, não no corpo como um todo. Focando ali, a gente tem vários métodos de trabalho onde com 15 a 20 minutos diários você já tem resultado. Falando do corpo como um todo, mesma coisa, é possível montar um treininho simples com uma cadeira, com um sofá, o balcão da pia, uma coisa super simples, sem comprar nada, sem gastar nada, com 20 minutos, assim, 20 minutos um treino bom, tá? Para começar, putz, eu recebi liberação médica hoje, amanhã eu vou começar a treinar. Você pode fazer uma caminhada, que é uma coisa barata, empurrando um carrinho, se você tiver 1 ou 2 só. Se você tem mais filhos, isso vai ser dificultado, né? Porque não tem como sair, de repente, com 3 para fazer uma caminhada ritmada. Mas se você já pode empurrar o carrinho, já é um exercício, já tá show de bola. Já aproveita e faz o bebê dormir. Agora, se você vai estar em casa com os filhos, sem problema nenhum. Você vai fazer, você vai parar um pouquinho, você dá atenção, você brinca, você volta a fazer, inclui eles no meio. Quando o bebê é pequenininho, tipo a Isabela agora, já dá para fazer um agachamento segurando ela. Ela já é o próprio peso do exercício. Então, tudo é possível. Tudo é possível de ser feito e pequenininho, assim, ó. 15 minutos. 15 minutos já tá ótimo. Eu não posso fazer todos os dias. Tudo bem, faz 3 vezes na semana. Eu garanto para vocês que à medida que vocês vão fazendo e vão vendo, vão observando que a resistência tá melhor, que você já tem mais força, que você já consegue sustentar por mais tempo determinada postura, determinado exercício, você mesmo começa a se desafiar, né? E aí você quer mais. Exatamente. E outra, quando você começa a praticar, né, o teu organismo vai liberando um monte de substâncias. Endorfina, adrenalina, serotonina, e isso vai causando um bem-estar, né? Eu falava, as primeiras... Então a gente começou com o LPF. Depois você vai falar o que é o LPF, né? Por que a gente fez o LPF? Porque eu tinha diástase, né? Então, depois também você explica, Cris, por que a diástase você não pode fazer qualquer exercício, né? Sim. Então a gente começou com a diástase, que foi maravilhoso, com o LPF, que foi maravilhoso para mim, porque são técnicas, são exercícios fáceis de fazer e que dão, o resultado ele vem muito rápido, né, no LPF. Sim. E o principal, porque o LPF mexe muito com o teu emocional.
porque você aprende a respirar, você aprende a ficar tranquila, e isso vai trazendo muitos benefícios. Eu sempre falo, o LPF me organizou interiormente. Toda vez que eu termino o LPF, eu me sinto organizada interiormente, sabe? Os pensamentos, cada um na sua caixinha, eu sinto que as coisas ficam assim dentro de mim. Que legal. Então, eu queria que você falasse sobre o LPF. O que é o LPF e por que ele é ideal para as mães que estão vivendo esse pós-parto, que estão muito flácidas, que estão com diástase, né? Explica para nós o que é o LPF, Cris. Bom, então vamos lá. O LPF significa Low Pressure Fitness. Seria um fitness, um exercício de baixa pressão. O objetivo principal do LPF é reduzir a pressão intraabdominal. A gente convive com a pressão intraabdominal. Existe a pressão dentro do abdômen. Isso faz parte da gente. Agora, quando a gente espirra, quando a gente tosse, quando a gente tem um aumento de peso muito grande num curto espaço de tempo, quando a gente tem uma postura errada, a gente fica o dia inteiro sentando errado, carregando o filho de forma errada, a gente está sempre pressionando a parede do abdômen. Então, eu costumo falar que aqui na frente, ó, essa emendazinha aqui é o meio do nosso abdômen. Então, isso aqui é a nossa parede abdominal. Quando há um excesso de pressão durante muito tempo, a gente começa a forçar a linha alba. A gestação é o quê? Esse músculo ele vai estender para poder caber o abdômen. Só que chega uma hora que ele não vai dar conta mais. Ele começa a abrir aqui também, né? E os próprios hormônios da gestação, eles fazem isso. A relaxina, por exemplo, ela deixa os tendões e os ligamentos mais molinhos. E essa linha alba que une o reto abdômen aqui na frente, ela é um tecido conjuntivo. Então, ela também se relaxa. Isso é normal, ele vai abrir para caber o bebê, certo? Algumas pessoas no pós-parto vão voltar normalmente, outras não. Fica assim, ó. O organismo ficou levemente preguiçoso e ficou ali um espacinho. Uma gestação, 2 gestações, 3 gestações, de repente não volta mais. Eu ia então falar, precisa Cris, de uma ajuda. Isso eu vou até abrir um parênteses. Teve muitas perguntas dizendo, o meu corpo não é mais o mesmo, o que eu faço para o meu corpo voltar a ser o mesmo? Gente, realidade. Realidade é uma coisa viva e a gente tem que aceitar ela, porque é assim que a gente encontra alegria. Não adianta você achar que o teu corpo vai voltar, que você vai ter um corpo de quando você tinha 18 anos, de quando você tinha 20 anos. É claro que se você tem só um filho, é muito mais fácil. Então, quando eu tive o Vicente, o meu corpo voltou rapidinho. Logo, em 2 meses, eu já tinha voltado ao meu peso, já estava com o corpo, não tinha diástase. Mas daí logo engravidei do Joaquim, e depois logo engravidei da Isabel, aí foi o boi com a corda, né? Mas, enfim, eu tive que começar a olhar e pensar, de fato, até porque também, gente, a idade contribui, os nossos hábitos, a nossa alimentação, né, o modo que a gente come, do modo que a gente come, a quantidade que a gente come, então não adianta. E outra, quando eu tinha 20 anos, eu ficava 2 noites sem jantar, eu perdia 3 quilos. Agora eu posso ficar 15 noites sem jantar e olha, se eu perder entendeu? Então, assim, nosso metabolismo também vai mudando. Isso é importante a gente assimilar isso, né? E a partir dos materiais que a gente tem, tentar melhorar. Mas voltar ao que era, esquece, gente. Claro que tem pessoas que têm uma facilidade maior também, né, Cris? Que conseguem voltar. Eu tenho uma amiga minha que tem vários filhos, ela tem um corpão. Mas isso também é da estrutura dela, isso também é do metabolismo dela. Então, do histórico dela também. Do histórico. Gente, uma coisa que eu quero falar para as mães, assim, diretamente. Por favor, não se comparem. Porque quando a gente fica se comparando, a gente perde oportunidades imensas de olhar para a nossa história, para a nossa biografia, para o nosso biotipo, e trabalhar com a gente. A gente sempre fica no outro. Então, parem de fazer isso. Não se comparem com capa de revista, com não sei o quê, com a fulana aqui, entendeu? Olhar para a gente e a partir da gente tentar melhorar o que a gente puder, mas sem comparações. Quem se compara, não faz nada. A gente Exato. fica, né? Então, parar com isso aí. Para de se comparar, porque não vai levar a lugar nenhum. Exatamente. Eu falo o seguinte, a gente tem que ser carinhosa com a gente. Por exemplo, se eu nunca fui magra, eu nunca fui uma pessoa magra. Quer dizer, fui, na minha infância. Fui magra, aquela do joelhão, assim, que ficava o joelhão enorme. Mas
apenas na minha infância. Na minha adolescência, quando começou toda a questão hormonal, eu fui ficando uma menina, uma moça grande. Então, eu sempre fui coxuda, bunduda. Não adianta lutar contra isso. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu sofria porque eu queria ser Gisele Bündchen. Eu queria ter aquela perna magra, assim, que era metade da minha coxa. Então, assim, quando você é adolescente, ok, a gente pensar dessa forma. Agora, depois que a gente está madura, a gente precisa entender. Madura que eu digo assim, já é adulta. Já consegue entender que o seu biotipo é de um jeito. O que não é desculpa, por exemplo, se eu tenho tendência a ter a coxa grossa, o quadril mais largo, então não adianta, eu não posso fazer nada. Então eu vou me entregar. Não, eu vou ficar dentro, vou procurar me sentir bem dentro do meu padrão, sabendo que na minha realidade eu jamais vou ter uma perna fina, um quadril estreito e uma bunda pouco volumosa. Que é uma coisa que me incomoda. Então, assim, definido isso, como é o meu biotipo? Meu biotipo é esse? Então, como eu posso melhorar dentro do meu biotipo? Se eu tenho tendência a ter uma perna fina, é difícil eu ir lá e fazer musculação e vou ter que ter um trabalho muito grande para conseguir que essa coxa fique grossa. Então, assim, as mulheres precisam, nas mulheres, os homens, enfim, a gente precisa ficar bem dentro do que é possível, dentro do nosso biotipo. Beleza, estabelecer o biotipo. Você falou muito sobre a questão de voltar o corpo. Conta muito o que você fez antes. O que é muito comum na minha prática é o seguinte. A pessoa descobriu que está grávida, aí entra em contato comigo e fala: Cris, eu tô grávida de, sei lá, 10 semanas e eu quero começar a treinar. Aí eu falo assim, tá, o que você já fez? Não, nunca fiz nada. Não, gente, não é a hora. Você vai fazer uma caminhada, você vai fazer um yoga, você vai fazer um negocinho muito leve e tal. Você não é aquele momento que você vai virar uma rata de academia. Não é. Claro que você vai cultivar os bons hábitos, você vai melhorar a sua alimentação. Eu sempre falo assim, não pensa em você, pensa em quem está morando dentro de você. Então, se alimenta bem, uma caminhada. Gente, caminhada não tem contraindicação, caminhada não faz mal. Caminhada é o exercício mais democrático, mais barato que existe. E faz muito bem. Olha, Cris, eu sou esse exemplo de que eu nunca fui de academia, nunca fui. Mas assim, sempre fui magra, né? Na adolescência eu era magra, depois magra, assim. Sempre tive facilidade, antes de ter filhos, de perder peso e tal. Mas caminhada, assim, eu fazia sempre que podia. Depois que eu engravidei, estacionei. Só fiz caminhada porque eu queria entrar em trabalho de parto. Então, na última semana... Mas eu sofri com isso, não tô falando que eu sou exemplo. Tô falando que não façam isso, entendeu? Se vocês não se engravidaram ainda e têm a oportunidade de fazer exercício, façam, gente, pelo amor de Deus. Porque depois a gente sente na pele mesmo, literalmente, como é não se exercitar, não ter esse... Tem que ficar correndo atrás. Tem que suar a camisa 3 vezes mais, né? É o que eu sempre falo, assim, se você tem essa prática, quando você está grávida, está gestante, naquele momento você vai continuar fazendo aquela atividade que você vinha fazendo. Obviamente que você vai reduzir um pouco a intensidade. Por exemplo, eu tenho alunas que treinam musculação de forma intensa e aí, está grávida e quer continuar treinando com a mesma intensidade. Não pode. Mas aí eu ouço muita gente falar assim, gravidez não é doença. Beleza, não é doença, mas requer alguns cuidados. Eu não vou mais fazer essa aluna correr, não vou mais fazer ela pular corda. Eu falo sempre, imagina, o útero tá ali cheio, com o bebê ali dentro, líquido, aquela coisa toda, e você dando pancada no seu assoalho pélvico. Aí você vai cada vez dilacerando, judiando mais daquele músculo ali, que vai cansar, que depois você vai ter um problema de incontinência urinária. Então, assim, cada coisa no seu tempo. Né? Então, reduzir um pouco a intensidade não vai fazer mal. Eu não sou adepta de treinos extremos durante a gestação. Depois da gestação, mesma coisa. O médico, a gente começou a fazer esse parênteses. O médico liberou para fazer atividade física. Cris, isso é importante falar. Quando que a mãe pode começar a fazer? A partir de quanto tempo? E qual é a diferença, por exemplo, para mães que tiveram cesárea e para mães que tiveram parto normal? Bom, vamos lá. Vai. Pode falar, pode fazer a pergunta. E ainda junto com isso, né, teve uma pergunta que é bem interessante, que teve uma que perguntou, o exercício físico diminui a minha produção de leite? Então, vamos falar sobre isso também. Ótimo. Vou pegar primeiro do leite. Isso foi uma questão para mim também,
porque eu estava atendendo uma atleta na época e ela voltou, né? Teve o bebê e já voltou a treinar, e aí surgiu essa questão. E aí eu fui estudar essa questão do leite. Então é o seguinte, o leite não é que ele vá atrapalhar a produção. Isso atrapalharia se a pessoa estivesse treinando em altíssima intensidade. Por exemplo, no caso de uma atleta, né? Poderia alterar a quantidade do leite, sim. Então essa mulher tem que se hidratar muito mais, ela tem que ingerir muito mais líquido. Porque não é comer por 2, e muito pelo contrário, é hidratar, é mais líquido. Mas o que acontece? No caso dela, ela voltou a treinar corrida. Então, nesses meus estudos, eu descobri o seguinte: o que acontece é que o leite, na primeira hora, após o treino, ele altera, ele fica um pouco mais azedo, um pouco mais ácido. Então, a criança, se ela for mamar, talvez ela não goste. Então, o que ela fazia? Ela treinava, ela fazia a corrida dela, voltava, parava a corrida, tomava banho, se recompunha, esperava dar mais ou menos 1 hora para daí oferecer o peito. Então, ela encaixava o treino de corrida dela bem certinho entre uma mamada e outra. É difícil? Mas é uma coisa... Você tem que fazer uma escolha, né? Eu ia dizer, provavelmente a realidade dessa é bem diferente da maioria. E outra que, eu não sei como é que vocês são, mas eu consegui só voltar a fazer exercício físico, ou melhor, começar a fazer exercício físico quando a demanda já estava estabelecida, quando isso foi com 6 meses, né? Mais até. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 7 meses. A Isabel tinha 7 meses quando eu comecei. Ela já dormia melhor, então, porque para quem é mãe, a criança amamenta muito, acorda muito à noite, gente, é totalmente compreensível que você não esteja tendo energia para fazer. Exatamente. Então, assim, não fica se cobrando com isso também, sabe? Vamos ser bem realistas. Vai chegar o tempo, quando você desmamar, se você não engravidar logo em seguida de novo e você conseguir um tempinho, né? Faça. Mas, assim, dentro das tuas circunstâncias. Eu não consigo, por exemplo, parir 3 meses depois começar a fazer exercício. Eu admiro quem faça, eu não consigo, porque para mim a amamentação exige muito, você tem que acordar muito, no outro dia você está exausta, você tem outras crianças para cuidar, você não tem pique para fazer exercício. Só que é claro que agora eu percebo, 15 minutos não é muita coisa, é pouca coisa. Não, dá para encaixar. Outra, com os exercícios do LPF, eu consigo hoje fazer no banho, né? Para um pouquinho na parede ali, você consegue fazer. Agora eu vejo que dá. Mas esses exercícios que a gente está acostumado a ver, que exigem mais força, eu nem recomendo. Por isso que a gente pegou o LPF, né, Cris? Porque o LPF a gente começou por ele. E eu acho que todas as mães têm que começar com o LPF, né? Porque ele vai... E aí, volta de novo no assunto, né, Cris? O LPF, ele vai ajudar nessa volta do músculo abdominal, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente trabalha... Porque no LPF a gente trabalha muito a questão postural, né? E a questão de redução da pressão interna. Então, a gente favorece a volta desses órgãos para o lugar. Que, na verdade, é uma alteração total. Para mim, o mais chocante é o intestino. O intestino, ele vem parar em cima do bebê. Né? Então o útero está aqui pressionando os intestinos. Então imagina, o bebê nasce, a confusão que fica aquele oco, aquele vácuo ali dentro, né? Aquele espaço vazio sem nada. Não, e depois aparece que fica assim, a nossa barriga fica quadrada assim, né? E sempre saltado para fora, parece que tu tá sempre com o estômago cheio, uma coisa estranha, parece que tem alguma coisa ali ainda, um tijolo parece, né? Porque tá Isso. Só que um tijolo de barro, porque é mole, né? E é mole e pesado. Eu lembro que quando eu saí da maternidade, foi a maior decepção da minha vida, porque o meu parto foi cesárea, minha filha nasceu, vamos falar a diferença já já. Aí minha filha nasceu, eu olhei, né? Tava tudo ótimo, tava bonitinho, tava até chapadinha, aquela barriga enrugada, assim, mas beleza, ótimo. No outro dia, quando eu olhei, que eu fui levantar para ir ao banheiro, a barriga deste tamanho, eu falei, gente, o que aconteceu? Eu fui iludida, assim, sabe? Toda bobinha, achando que a gente saía com a barriga maravilhosa. Eu saí da maternidade parecendo que eu tava grávida de 7 meses. Eu falava, gente, mas e aí? Então o LPF atua na ajudar essa volta, ajudar a contração desse útero. Eu nem sabia que eu tinha diástase. Eu fui saber agora. Eu já tive diástase na gravidez do Joaquim. No pós-parto do Joaquim. Mas... Só que assim, isso nem se dá conta, né? Só que eu percebi, gente, por que parece que tá sempre pra fora? A minha barriga é uma coisa estranha, né? Eu pensava, nossa,
tá esquisito, eu emagreço, mas tem um negócio aqui que não sai daqui da frente, né? E tem diástases que são muito assustadoras. Tem diástases de 4 dedos, assim, que você coloca 4 dedos no abdômen da pessoa. Uau. É assim, é bem, bem chocante mesmo. Tem casos em que é só cirurgia mesmo. Cris, Tá? vamos explicar como é que o pessoal pode fazer o teste, como é que as mães podem fazer o teste para saber se elas têm diástase ou não. Pronto, é muito simples. Vai deitar no chão. Era legal se a gente pudesse. A gente pode fazer um vídeo desse jeito. Vai assim, deitar né? no chão, vai deitar, colocar uma mão atrás da cabeça e vai levantar como se fosse fazer um abdominal. Na hora que ela for levantar para fazer o abdominal, ela vai encaixar a mão aqui, no abdômen, assim. E vai levantar. Se os dedos afundarem, é diástase. que haja uma diástase. E aí Bem-vinda, diástase. a gente tem que medir quantos dedos são. Se são 3, se são 4. Eu tenho um videozinho desse, eu vou te passar e você pode postar no stories desse aí. Ou também, né, a pessoa pode dar um YouTube ali, né? No YouTube deve ter também, né? Tá, graças a Deus, hoje se fala muito da diástase. Então, as pessoas podem dar uma olhada. Isso, eu falo que são duas coisas. Primeiro, às vezes a mulher fala assim, poxa, eu já fiz de tudo e meu abdômen não volta. Então, eu venho com um acalento que você fez tudo, não voltou ainda porque você tem uma diástase. Mas tem aquela outra pessoa também que fala assim, não vou fazer mais nada, eu tenho diástase e não adianta fazer mais nada. Não, a gente consegue recuperar também. Então, assim... eu sou prova disso, né, Cris? Sim, sim. Depois você pode até mostrar seu antes e depois, né? Sim, vamos mostrar. E outra coisa, não ao vivo, hein, gente? Só foto, hein? Pelo amor de Deus. E outra coisa, quem tem diástase pode fazer exercícios normais, abdominais, exercícios de academia e tal. É recomendado? Bom, excelente pergunta. Deixa eu voltar uma casa antes aqui. A gente não falou sobre a diferença dos dois. Tanto no parto normal quanto no cesárea, a atividade física, né? Que poderia ser aí uma caminhada, o próprio LPF. Eu costumo falar que eu prefiro que a mãe tenha a liberação do médico. Uma vez que o médico liberou, a gente começa a trabalhar. Mas eu já trabalhei com mães que não tinham liberação médica ainda, mas que estavam se sentindo bem. Então, por exemplo, com 2 semanas, 3 semanas após um parto normal, se tiver tudo bem, se essa mãe não tiver com nenhuma dor, ela pode fazer caminhada, ela pode sim começar a fazer as respirações e as posturas do LPF. Você vê que é uma coisa, a primeira postura deitada ali é muito tranquila de fazer, muito gostosa. A gente arruma aquela lombar de volta, faz um carinho naquela lombar que sofreu tanto. Então, tranquilamente. Agora, no caso de uma cesárea, que é uma cirurgia, que houve um rompimento ali, o corte de 7 camadas, e costura, aquilo tudo, há um cuidado maior. A gente precisa esperar um tempinho maior. Aí, geralmente, 40 dias, 45 dias, 50, depende da mãe, depende do médico. Na cesárea, eu prefiro que tenha realmente a liberação médica. Parto normal já é uma coisa mais tranquila. A mãe já sai em outras condições, né? Exato. Quero, gente... só fazer um parênteses, Cris. Que eu nunca contei isso aqui, né? Quando a Cris chegou até mim, eu falava pra ela, Cris, tem alguma coisa errada porque parece que os meus ossos não voltaram no lugar. Isso é importante falar, né, Cris? Que a gente demora, mesmo parto normal, mais ou menos uns 2 anos para o nosso corpo voltar ao lugar, digamos assim. De novo, a gente não vai mais ter o corpo que a gente tinha quando tinha 18 anos. Mas eu digo, os ossos encaixar, a pelvis, os ossos da pelvis ali, né? Porque eu sentia muita dor, muita dor. E o que a gente fez? A Cris amarrou uma canga em mim, né? Uma puxou de um lado, outra puxou do outro e não sei o quê. E juntou ali um negócio, né? Então, é importante até nesse primeiro momento, até eu acho, por mais que às vezes a pessoa vai dizer, teve uma que escreveu, falou, não tenho condições, eu não tenho como pagar alguém, né? Mas talvez, pelo menos uma avaliação só, né? Talvez com um profissional, ou sei lá, sei lá, depois você fala se você faz online, se tem como fazer online, né, Cris? Mas para que a pessoa consiga ter um diagnóstico, e a partir disso poder depois fazer exercício em casa, sozinho e tal, né? Sim. Complementando, antes de eu entrar no exercício, isso que você falou foi muito importante. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás e, infelizmente, a gente aqui no Ocidente, a gente não tem muito esse cuidado com a mãe no pós-parto. Na parte oriental aí do mundo, a gente tem um cuidado muito grande. Tem várias populações diferentes.
Cada lugar é de um jeito diferente, mas a maioria dos lugares, essa mulher, ela fica reservada num local, às vezes não é nem na casa dela, ela vai para um outro local, onde ela fica 20, 30 dias em repouso absoluto, onde ela tem uma rede de apoio, onde alguém leva esse bebê para ela, ela amamenta e o bebê volta. Ela não tem nenhuma preocupação. Ela fica deitada, se recuperando. E isso é uma coisa que a gente não tem. Aquela manobra que eu fiz com você de quadril foi realmente para te ajudar a que os ossos voltassem, né? Então, assim, existe, por exemplo, no Japão, a mulher é enfaixada. O quadril dela é enfaixado. Ela não é, o pé dela, ela não pisa no chão antes que alguém venha e faça a manobra de recolocação dos ossos dessa mulher do quadril no lugar. Só depois ela vai pisar no chão. O que acontece com a gente na maternidade? A gente acabou de parir, tá lá, entra aquela enfermeira abrindo a porta, correndo. Aí no outro dia fala, mãezinha, banho, banho. A gente já tem que pular da cama, tomar banho. Então, assim, tá tudo errado. Né? Quem sou eu para questionar o sistema? Mas está errado. Essa mãe precisa de um tempo maior. Né? Eu até às vezes falo pro pai, tudo bem, você não tem o peito, mas custa você levantar, pegar esse bebê, levar até a mãe no início, né? E, poxa, coloca o bebê aqui, amamentou, você pega de volta e leva. A minha mãe diz que o que você acolhe no resguardo, você leva para o caixão. Então a gente tem que cuidar. Só que, claro que a realidade, assim, né? Não é bem essa, né? Infelizmente. A gente tem que... Tem outros filhos, tem crianças pequenas. Sim, tem a louça pra lavar, tem a casa pra cuidar. Eu lembro que eu ganhei a Isabel, 2 dias depois eu tava no mercado fazendo compra, porque era Natal, porque tinha um monte de coisa pra fazer, toda dolorida, mas tava lá, não tinha o que fazer, né? Não, então, é tentar chegar nessa realidade. Aí o que acontece? As mulheres, às vezes, têm essa ânsia desesperada de voltar ao corpo. Entra em desespero. Tem marido, eu vi que tinha uma pergunta ali falando do marido. Porque o meu marido tá não sei o quê, reclamando porque não emagrece. Às vezes tem marido babaca mesmo, que cobra ou que olha todo. Pra mim é um babaca, porque... faz favor, né? Assim, a agressão ao corpo a maternidade, ela é linda, ela é maravilhosa, mas a gestação é uma agressão muito grande ao corpo da mulher. Tudo bem que é lindo, que foi Deus que fez e tal, mas a gente sofre muito. Eu brinco que a mulher é mais perecível que o homem. A gente é mais fraca, o tecido é mais fraco. E ó, a Pan tá escrevendo uma coisa aqui que nós já conversávamos isso há muito tempo, né? Porque há um tempo atrás, sei lá, 40 anos atrás, quando a mulher tinha filho, a mulher geralmente morava numa cidadezinha, numa comunidade, do lado dela morava a sogra, do outro lado morava a mãe, do outro lado moravam as tias. Então, quando ela ganhava bebê, todo mundo ia lá, e uma que ficava 2 meses cozinhando, ficava 40 dias só tomando caldo de galinha, né? Ficava lá, não fazia... Isso, a canja de galinha. A canja e outra. Só que hoje eu vejo que isso, ele é muito mais importante para o nosso emocional do que para a parte prática, que é limpar a casa e tal. Porque logo que a gente ganha neném, o que a gente precisa, ainda mais se é o primeiro filho, a gente entra em desespero, a gente não sabe o que fazer. Não sabe nada. Então, né, a gente precisa de um apoio emocional mesmo. E é isso, a gente vai se isolando. Então, por isso que é importante, graças a Deus que hoje a gente tem internet, que a gente vai se unindo, vai montando grupos, formando grupos de WhatsApp, formando grupos para a gente poder conversar, partilhar, né, difundir o bem, espalhar mesmo aquilo que faz bem pra gente, para que outras pessoas... E falar, né? Porque até bem pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, tipo assim, o pós-parto, o que é um pós-parto? Era um assunto, assim, o puerpério. Eu até coloquei um texto ontem que eu achei fantástico falando do puerpério. Resguardo. Resguardo? Que resguardo? Você não tem direito a resguardo, né? Porque a coisa... O dia vai te engolindo, você vai fazendo 1001 coisas. Então, assim, hoje a gente pode falar disso. Hoje a gente pode, graças a Deus, chegar aqui e falar a maternidade é linda, mas ela não é só cor-de-rosa. Ela é dolorida. Cada uma tem... Eu, por exemplo, fiquei tão assustada, tão apavorada, que eu não tive mais filhos. Eu tive uma filha, que hoje tem 13 anos, e eu brinco assim, eu não quis mais brincar dessa brincadeira. Porque eu achei agressiva. Eu tive mastite, eu não sabia o que era isso. Ninguém prepara a gente para essas coisas. Né? Então a gente cai meio de paraquedas. E aí você vai vivendo, vai ouvindo uma experiência aqui, uma experiência ali... E eu fiquei tão apavorada que eu falei, não quero mais passar por isso. Meu marido nunca, por questão de trabalho, nunca estava presente. Então foi assim, foi duro, foi traumatizante até.
Então, e hoje Mas, a gente gente, pode fazer isso. Só para abrir um parênteses, isso não significa que talvez o segundo ia ser assim, né, Cris? Exato. Porque as tuas circunstâncias foram assim. Então, gente, não se Eu nunca vou assustem saber. não se assustem quem tem um filho só, né? E fala, nossa, nunca, não é bem assim, gente. O segundo é gostoso. O primeiro é difícil, o segundo é bom, o terceiro é maravilhoso, o quarto é Deus me livre, Você vai que pegando delícia. experiência, né? Não, mas é isso que eu falo, faltava isso. Eu não faz tanto tempo que eu tive minha filha, mas faltava isso, as pessoas falarem, as pessoas conversarem, Claro. passarem a mão, sabe? Claro. E também a minha circunstância era difícil, porque como eu mudava muito, eu chegava numa cidade e não tinha amigos, né? Exato. Então foi sofrido. Mas assim, várias vezes eu me pergunto, poxa, e se eu tivesse tido o segundo, né? Como seria? Mas não vou tudo saber, bem. já foi. Passou. Bom, Vamos lá. voltamos aos exercícios. Então tá, e a mãe naquela ânsia de querer voltar ao corpo, ela se põe, de repente, algumas conseguem, se matriculam numa academia ou então numa aula de ginástica localizada e começam a fazer todos os exercícios que qualquer outra mulher pode fazer. Não é o momento, gente. O assoalho pélvico, ele tá, coitado, lá embaixo, arriado. Então, correr não é uma boa opção. Abdominais convencionais, de nenhum tipo. Por quê? O abdominal convencional, aquele que a gente vai subindo aqui, ou aquele que a gente faz de ladinho aqui, a gente está o tempo todo empurrando esses órgãos em direção à parede abdominal, que está fraca, né? Que sofreu, que ficou ali 9 meses estendida. Então, eu estou o tempo todo fazendo isso, ó. O tempo todo, quando eu faço abdominal, eu faço isso. Sendo que o legal seria eu alongar e trazer para dentro, que é o que o LPF faz no primeiro momento, né? Então, abdominais não são recomendados no pós-parto, muito menos para gestante. Aí eu tenho muitos colegas que falam assim, mas aquele abdominal de ladinho, né? A bicicletinha ali, lateral e tal. Eu falei, pior ainda. Porque esses músculos, os oblíquos internos e externos, aqueles que ficam de ladinho, eles se inserem exatamente na linha alba. Então, quando eu trabalho com eles, eu vou fazendo o quê? Eu vou afastando. Abrindo mais ainda. Abrindo mais ainda. Então, assim, não. Abdominais convencionais, não. Exercícios com muito impacto, pós-parida, não. Vamos dar um tempinho, vamos ir recuperando aos poucos. Ótimo. Bom, então a gente já falou que o corpo, algumas vão voltar, outras não vão voltar, mas nunca mais vai ser como era, porque tudo na vida é assim, né, gente? Vamos ser bem realistas, a gente é madura, a gente acabou de parir, a gente já agora não tem mais que ficar olhando só para o nosso umbigo, porque nós temos outros umbigos para limpar, né? Para cuidar. E aí é importante, né, Cris? Tem gente que falou sobre a flacidez. Então, o exercício, o LPF, especificamente depois outros exercícios, vão ajudar na flacidez? O que acontece? O que ocorre ali nessa questão? Bom, vamos lá. A flacidez, a gente tem 2 tipos. A de pele, né? E a do músculo. A do músculo a gente vai conseguir recuperar, porque a gente vai trabalhar esse músculo e vai recuperar a função dele, basicamente. Mais importante do que fechar essa diástase é recuperar a função do seu abdômen, que é sustentar as vísceras e os órgãos no lugar e manter a sua postura. Beleza. A flacidez da pele, aquela pele que distendeu muito e que ficou muito para fora, sobrando muito, vai voltar em partes, não vai voltar tudo, tá? Então, o que é importante que a mãe tenha em mente? Primeiro, procurar não engravidar estando muito acima do peso. E também evitar ganhar muito peso, né, durante a gestação. Porque quanto mais peso você tem, mais essa barriga vai aumentar, mais essa pele vai distender. Então, para ela voltar, já vai ser mais difícil, né? Então, mas se caso acontece, né? Não tem como dizer, engravidou, tá acima do peso, paciência, né? Paciência. Aquela pele, a pele mesmo é muito difícil. Tem tratamentos estéticos? Tem. Mas eu vou ser muito sincera a você. De tudo que eu já vi, de tudo que eu já passei, o resultado é pequeno. Precisa melhorar muito essa alimentação e tal. E assim, às vezes eu falo, poxa, gente, é uma pele que sobrou? Mas, cara, olha pro lado, olha os seres humanos que você colocou no mundo. Sabe, né? um parênteses, Cris, que eu até anotei aqui. Estabelece uma nova relação com o teu corpo, meu amor. Isso. Aí entra a Cissa, aí ó, troca as luzes da tua casa. Cria um clima romântico. Não fica namorando a luz toda acesa. Fica na penumbra. Estabelece uma nova relação, gente, né? Exato. Até porque esse corpo aqui, isso aqui vai acabar muito rapidamente, né? Exatamente. A gente morre e acabou. Como diz um padre amigo meu, a gente somos pó levantado. Então, vamos ficar assim, estabelecer uma nova relação, aceitar isso e tentar melhorar, como a gente já falou.
Claro, teve gente que escreveu, a genética contribui? É óbvio que sim. Sim, A gente já falou o biotipo, né? Tem gente que vai ter mais facilidade, tem gente que não. Mas a partir da minha realidade, a partir do meu espelho, a partir da imagem que eu vejo aqui, eu vou trabalhar com isso e vou ficar feliz com isso, que eu tô, né? Os resultados vão vir, se a gente tem a constância. E aí entra uma coisa que eu queria falar lá no começo. Você falou do tempo, basta 15 minutos, né? Basta 15, 20 minutos. E se a gente fizer isso com constância, gente, tá aí uma virtude muito importante para os nossos dias. Todos os dias. E aí, mas aí eu fiquei 2 dias sem fazer, já tô desanimado, meu Deus. Começa de novo. Que isso, gente? Recomeçar. Isso, entendeu? Recomeça. Exercita, o exercício não exercita só o nosso corpo, mas exercita também a nossa gula, a nossa preguiça, né? Esses pecados que ninguém mais diz que é pecado, que diz que é inclinação, essas más inclinações que a gente tem. A gente precisa parar de ficar colocando na conta de um monte de coisa. Assume isso e vai em frente, meu Deus do céu. Entendeu? Exatamente. Vai em frente, pronto. Luta contra o mal que está dentro de você e faz o bem. Entendeu? É assim que a gente consegue alguma coisa. Senão, lutando, fazendo violência contra o nosso corpo mesmo, né, Cris? Não, você tem que, de vez em quando, ouvir o Ítalo, né? Poxa, para de reclamar e vai lá e faz. Exato. Às vezes eu coloco uma live dele, alguma coisa dele gravada ali pra lembrar assim, pô, para de reclamar, cara, vai lá e faz. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo assim, quem quer arruma um jeito. Quem não quer vai arrumar 1000 desculpas. Uma desculpas, né? Isso serve pra mim também. Eu também tenho momentos que ai, cara, não quero nem sair de casa. Sabe, cheguei, tô cansada, quero ficar aqui. Mas a gente tem que ir atrás. Né? Exato. Uma escreveu, como é que faz exercício tendo muitos filhos? Gente, eu já mostrei fotos. É um em cima, é um embaixo, é um chorando, um no colo. Eu cansei de fazer LPF com o Joaquim no meu colo. Bota eles juntos também. Vamos subir agora, vamos descer. Põe chinelo, que é um negócio super simples, né? Bota as crianças pra fazer também. Tem que dar um jeito, tem que botar todo mundo pra fazer alguma coisa Pena que hoje não tinha ninguém pra fotografar, mas estava nós 3, eu, o Joaquim e o Vicente, fazendo posição de cachorro ali. Entende? Eles já sabem mais do que eu e acaba sendo uma diversão, entende? Exatamente. Então, é isso aí. É tentar enquadrar dentro da sua realidade. Né? Dentro do seu momento. Qual o melhor horário? O horário que você conseguir. Se é de manhã, se é ao meio-dia, se é de tarde, se é no intervalo. É a hora que você conseguir. Exatamente. Agora, sim, eu sigo uma nutricionista que eu gosto muito dela, a doutora Gisela, ela fala o seguinte, que se você tem um tempo único, isso serve muito no pós-parto, você tem um tempo pequeno ali, seu filho cochilou. Cara, você tem esse tempo para fazer comida para você ou para você dormir, tirar um cochilo. Vai dormir. Vai dormir. Que ela fala assim, o sono alimenta. A comida você consegue ficar sem e comer depois. Então, assim, tem que saber ouvir o seu corpo também. E aí, dessa forma, você vai encaixar um momentozinho que você comece ali tirando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Cara, se você conseguir fazer 15 minutos de exercício todos os dias, acabou. E não é fazer um mês, um mês e meio, 2 meses. Você fala, eu não tô tendo resultado. Gente, são 3 meses fazendo. Quando eu fiz a avaliação da Araceli, eu expliquei bem para ela. A gente precisa fazer isso durante 12 sessões. Isso vai dar 3 meses. Porque com 3 meses a gente vai começar a observar as mudanças do corpo. O corpo demora um tempinho para responder. Então, às vezes, a pessoa faz durante uma semana a dieta e um exercício. Chegou no final da semana, não vi resultado nenhum, vou parar com isso aqui tudo. Não, gente. Não. É ali, constância. Exatamente. Uma coisa que é importante também a gente falar é assim, eu vou só esperar, sei lá, melhorar alguma coisa para fazer isso, ou vou só esperar ter um pouquinho de disposição para poder me exercitar. Gente, isso é ilusão. Eu vou usar uma frase famosa no marketing. Feito é melhor que perfeito. Começa fazendo, pelo amor de Deus. Que a disposição vem, começa fazendo que você consegue ganhar um tempinho, você consegue colocar um tempo aí no teu dia. Começa fazendo que as coisas... Você tem que dar o passo, não pensa, não fica esquematizando na tua cabeça, não cria cenário, não fica com drama, faça. Levanta e faça. Como é que você consegue se arrumar todos os dias? Levanta 1 hora. Agora eu não consigo mais... às vezes os horários aqui das crianças não estão batendo, eles não estão... dois dormem de meio-dia, a Isabel logo acorda, eu não consigo mais estudar. Falei para o Arno, pronto, agora eu vou começar a levantar mais cedo de manhã
para poder fazer o que eu preciso fazer. É difícil? Claro que é. Eu tenho vontade de dormir? Claro que eu tenho. Mas pronto, gente. É fazer, é não ficar ali, não ficar conversando com você mesmo, é pegar e fazer, né? Com certeza. E senão a coisa a gente não consegue sair do lugar. Vamos falar da... Eu recebi algumas perguntas, eu acho que na sua lista também tinha alguma coisa. Com relação à cinta, que é uma pergunta... Ah, sim. Que as mães ficam eu ia te perguntar agora. Pronto. O uso da cinta. Usar ou não usar. Então, eu vou contar para vocês rapidinho, vocês mesmos vão decidir se é para usar cinta ou não. Tem uma tribo, eu esqueci onde fica. Aquela tribo das mulheres que tem vários anéis no pescoço, que tem pescoções enormes, compridos. Né? Então aquilo é um atrativo para o turismo. Ótimo, elas vão colocando desde pequena vários anéis, ficam com aquele pescoço enorme, a clavícula desce, então ela fica com aquele pescoção. Ótimo. Vocês sabem qual é o castigo? Sabe qual é o castigo que acontece com ela se ela por acaso o marido descobre que ela cometeu adultério? O castigo para essa mulher é a retirada dos anéis. Ela vai morrer? Não. Mas ela nunca mais vai levantar da cama. Porque essa musculatura que ficou engessada, que ficou com aqueles anéis aqui durante muito tempo, ela perde a função, ela perde a capacidade. Então ela não tem mais o impulso para sair da cama. Então ela vai passar o resto da vida dela numa cama, acamada, sem estar doente, sem nada, mas ela não tem a força, ela matou os músculos dela. Então me dói o coração quando eu vejo, não estou falando só das mães no pós-parto, mas quando eu vejo aquela mulher treinando na academia com uma cinta. Agora tem cinta colorida que se coloca por cima da roupa de ginástica e vai para academia. Então, na verdade, nós temos o nosso cinturão. Nós temos que andar com ele protegido. Lembra que eu brinco com você assim? Imagina que alguém vai te dar um soco. Você tem que andar protegida. É o seu cinturão. Então, se a pessoa saiu da maternidade ou lá na própria maternidade colocou a cinta, ótimo, gente. Mas deixa essa cinta aí por no máximo uma semana, 15 dias. Passou esse tempo, tira a cinta e começa a usar a sua musculatura, usar o seu cinturão. Porque senão você vai cada vez mais deixar o seu abdômen sem função. Então ele não vai nunca recobrar o trabalho dele, que é sustentar, porque você tem alguma coisa segurando, fazendo o trabalho dele. Então cinta não é legal. Não é, né? A cinta, ela, nessas primeiras semanas, ela te dá uma segurança, um conforto, uma segurança, porque tá tudo flácido, né? Mas o que eu nunca usei cinta, né? Então, mas eu sempre usei uma calcinha maior, uma calcinha que te dá um pouco mais de firmeza, pronto. Mas isso não significa que a banha não caía por cima, que a barriga não caía por cima, caía. Mas essa era a realidade, entendeu? E outra que eu sinto, eu acho chato demais, é muito quente, incomoda na hora de amamentar. Então, né, vai sem cinta mesmo. Nossa, e tem umas cintas com aquela armação assim de metal atrás. Com um valor exorbitante, né? Que é um horror. A gente não precisa Pega disso, esse gente. valor dessa cinta e paga uma personal para te ajudar. Né, Cris? Isso vai ser muito melhor. Gente, é complicado. A cinta, então, assim, totalmente... Inclusive, muitos médicos hoje já nem aconselham mais. Mas para sair da maternidade, ok. Realmente, a sensação que eu tinha é que eu tava com a barriga solta, frouxa e que tudo ia cair. Então, a cinta realmente para sair da maternidade foi ótimo. Mas, aos poucos, você vai tirando ela. Aí o pessoal pergunta assim, para dormir? Não, gente, para dormir é hora de dormir, não é hora de apertar a cinta, não. Exato. Então, para dormir é hora de ficar gostoso, né? Isso. Vai dormir apertada, aí tem que levantar para amamentar, aquele negócio, não é legal. Deus me livre, quente, calor, meu Deus, Deus do céu. Cris, a gente já está quase no limite, vamos só contar a novidade, vamos só contar o que a gente pensou, né? Gente, muita gente perguntou quais exercícios fazer. Então, como a gente aqui na live não tem como passar os exercícios para vocês, como aqui na live a gente não tem como dizer nem o nome, assim, sei lá, até poderia dizer, faz isso, faz aquilo. O que a gente pensou? Eu tenho a Cris aqui 2 vezes na semana, que é na terça e na quinta, das 8 às 9 da manhã. Então, a gente vai pelo menos um mês, durante esse um mês, todo dia que a Cris estiver aqui, toda terça e toda quinta, eu vou fazer uma live, colocar o celular ali para vocês verem a sequência de exercícios que a gente faz e para que vocês consigam fazer. Se vocês querem fazer junto com a gente, pode fazer. Se vocês querem fazer depois, a live vai ficar disponível. Eu vou fazer isso com uma forma de ajudar vocês e a Cris vai explicando, né? Então a gente vai partir lá do princípio, como se eu estivesse começando agora, para ajudar vocês, para vocês fazerem junto com a gente, né?
Isso não vai custar nada, a gente está fazendo porque a gente quer mesmo que tenha assim, ó, um exército de mulheres dispostas, magras. E junto com isso, a gente pode propor, né? Eu quero ajudar, assim, quero que as mulheres consigam emagrecer, pelo amor de Deus, é tão gostoso, né? A Pan aqui é um exemplo, a Pan é um exemplo para mim, né? De emagrecer é gostoso emagrecer, gente. Então a gente vai fazer isso, e aí vocês vão pegando essas sequências de exercícios, vocês vão poder fazer em casa, porque a Cris vai dizer, ó, você tá fazendo assim, não tá legal, tá errado, faz assim. E você em casa vai poder acompanhar, vai poder ver, vai poder fazer, vai poder, né? Então, fala, Cris. Tem mais uma novidade que eu não te contei, mas que eu só soube agora há pouco. Ah, Vamos ter uma Nutri, tá? Que vai ajudar a gente, porque a gente já sabe, hoje não vai dar tempo mais de falar, né? Mas o açúcar é um grande problema, o açúcar ele nos enferruja por dentro, ele não só nos engorda, ele faz mal, ele enrijece os tecidos, ele nos envelhece. Então a proposta é, para quem já ouviu falar de low carb, não é no carb, é low carb, é comida de verdade, com uma quantidade menor de carboidratos e de refinados, de farinhas e tal. Ela vai estar dando uma orientação, a gente pode pensar numa live sobre isso. E depois também eu pensei da gente fazer um grupo de Telegram, onde a gente vai colocar as informações e poder compartilhar mais exercícios, coisas que eu possa gravar e mandar para quem estiver realmente interessado. Porque às vezes a gente coloca tudo aqui, mas nem todo mundo está na mesma vibe, não quer emagrecer, não quer isso, a gente... Né? Exato. Então, amanhã, gente, eu tenho a Cris aqui às 8 horas, vou ligar, depois vai ficar gravado. Se eu conseguir ir salvando, eu vou salvando e vou colocar no YouTube, lá num canal que eu tenho, que tá mofado lá, mas eu coloco lá. E aí, mas nesse sentido mesmo, ajudar vocês a pegar a sequência de exercícios para vocês fazerem em casa, e porque com isso, como vocês não vão ter a Cris lá para dizer, ó, você tá fazendo errado, sabe? Mas vendo como se faz e vendo as coisas que eu faço errado e que ela vai falar, vocês vão poder ter uma ideia e vão conseguir fazer. Especificamente, claro que vai abarcar quem quiser fazer exercício, mas especificamente para essas mães que estão vivendo esse pós-parto, que estão com diástase, que estão com a musculatura fraca, que precisam enrijecer, é isso aí, né? Então a gente vai dar. Juntas somos mais fortes. Isso aí, que bom. Gente, quero agradecer muitíssimo, Cris, obrigada pela tua disponibilidade, por vir aqui. Que bom, fiquei muito feliz mesmo, né? Tomara que muitas se beneficiem com isso. Essa live vai ficar salva. E agradecer a todo mundo que participou, que interagiu. Eu não sei que horas são, se tiver tempinho de responder algumas perguntas, podem fazer que a gente responde, né? Não sei que horas são, tem horário aí, Cris? Tem 2 minutos. Então agradece. Então agradece e depois obrigada. a gente... Obrigada, foi muito legal. A gente faz outra depois e vambora. Para mim ficou mudo. Não ouço mais nada. Acho que acabou.